falar um pouquinho sobre a transformação das gestões de issue com Power BI e Autodesk Construction Cloud. A gente ouviu muito falando hoje aqui, né, sobre os dados, a gestão de dados, como importar dados nos nossos modelos. Então, a gente vai trazer aqui para vocês como a gente faz isso no nosso dia a dia e como a gente gerencia os nossos dados. Então, aqui um pouquinho do contexto para vocês, o estudo de casos, resultados e impactos, e as lições aprendidas e próximos passos. Bom, eu sou a Fernanda, eu sou engenheira civil de formação, especialista BIM, atuo como especialista na BIM na Dernis, com quase 4 anos de empresa e aproximadamente 3 anos trabalho na colaboração de modelos, coordenação, compatibilização e atualmente estou colaborando com um time de PMO no desenvolvimento de dashboards. Oi, boa tarde, eu sou a Mariana, eu sou formada em arquitetura com dupla formação em engenharia civil pela USP, tenho pós em Business Intelligence Analytics e trabalho na Dernis com o planejamento e controle de projetos no PMO. Então, um pouco sobre a Dernis. É uma empresa holandesa de consultoria de engenharia que tem como principal produto o desenvolvimento de projetos de engenharia, de due diligence, site assessment, comissionamento e outros. A Dernis aqui no Brasil atua há mais de 10 anos e principalmente no mercado de data center. Na Europa, a Dernis é especialista em MAP, mas aqui no Brasil a gente já tem todas as outras disciplinas. Então, não só mecânica, elétrica, sistemas e plumbing, mas também estrutura, arquitetura, civil, permits e BIM. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do contexto dos desafios das nossas issues nos nossos projetos em BIM. Aqui, como a gente já deixou no nosso tema, né, a Dernis usa como plataforma esse ambiente comum de dados as plataformas da Autodesk. Então, a gente usa o Autodesk Construction Cloud e dentro do Docs a gente tem as issues. Onde a gente usa nesse projeto em específico para fazer os comentários dos clientes. A gente pode comentar dentro do ambiente projetos, modelos, né, federados, PDFs, Excel. Então, nesse caso, a gente usa para os clientes fazerem os comentários e para a gente do time de BIM também, caso tenha alguma clash, coordenação errada e etc. Opa. Aqui, nessa próxima, seria como preencher uma issue. Então, para a gente ter os dados corretamente, a issue precisa ser minimamente preenchida corretamente. Então, tem que ter um nome, tem que ter atribuído, a data, tudo certinho. Eu vou contextualizar para vocês como que a gente chegou nesse projeto. Então, nós do time de BIM tinha um trabalho de entrar semanalmente na plataforma, filtrar por nome das pessoas e times. E, às vezes, o cliente ele trata tanto com uma pessoa em específico, com o líder do projeto, que ele não atribui a issue para o time. Ele atribui diretamente para uma pessoa. Então, a gente tinha que ter o trabalho de ir lá filtrar pessoa por pessoa de cada time. E hoje, na Dernis, a gente tem 6 times, então imagina o trabalho que a gente tinha para fazer isso. Além disso, depois de extrair todas essas planilhas com todos esses dados, a gente precisava organizar e identificar as informações e as pendências. Feito isso, eu entrava, levantava os dados, via o que tinha de atrasado, o que tinha para vencer, o que tinha sem data de vencimento. E aí, com todos esses dados e essas informações identificadas, a gente enviava um e-mail individualizado para cada disciplina, onde era escrito manualmente mesmo quantas issues iam vencer, quantas issues estavam vencidas, e era um processo que era repetido semanalmente e consumia cerca de 15 horas mensais. Os problemas que a gente identificou nesse processo manual era a demora de consolidar a informação das issues, né? Então, como eu disse para vocês, a gente fazia isso uma vez por semana, então decorria uma semana inteira até a gente atualizar essas informações novamente. Dependendo da etapa do projeto, era um alto volume de dados, então dificultava o acompanhamento dessas informações e a necessidade de identificar issues vencidas e próximas do vencimento. Então, às vezes a issue vencia durante essa semana e a gente não tinha o ato de resolver antes delas serem vencidas, né? Então,
Os desafios eram o tempo excessivo gasto com isso, né? Então, enviava um e-mail de cobrança para os times e, às vezes, esse e-mail passava despercebido. A comunicação descentralizada entre as partes envolvidas. Então, dentro dos times, as pessoas só sabiam o que recebiam de si próprios, não tinham um acompanhamento do projeto como um todo. E a dificuldade de identificar os gargalos, né? Então, a gente atribuía as responsabilidades de forma clara. No processo de automação, a gente encontrou uma solução personalizada para atender as demandas específicas do time de BIM. Então, para vocês entenderem, era uma dor do time de BIM a gente ter que ir lá toda semana, gastar esse tempo para fazer isso, sendo que a gente podia estar usando o nosso tempo para outras coisas, né? E lembrando para vocês também que a gente não tem um time dedicado para isso, não tem um time de automação, é um projeto interno que a Mari topou, né, trazer a expertise dela de Power BI, junto com os meus conhecimentos de ACC e BIM. Então, a gente reserva um tempinho da nossa semana para a gente desenvolver esse projeto sem time exclusivo e sem consultoria externa. E agora eu vou explicar um pouco para vocês o nosso processo, como que a gente constrói os nossos dashboards e para a gente chegar nele de fato. Então, tudo parte lá do ACC, que aquela tabela de issues que a Fê mostrou e tantas outras, elas são, na realidade, a base de dados da Autodesk. E a gente consegue, na parte de insight, extrair esses dados como se fosse numa pasta zip, onde todas essas tabelas do ambiente que a gente está trabalhando, elas são agrupadas. E aí a gente parte dessa parte de insight, onde você pode agendar se você quer que as suas tabelas sejam extraídas semanalmente, diariamente, hora a hora. E essa é a base de dados que é levada lá para o Power BI. E eu coloquei aqui uma telinha do Power BI quando você abre ele pela primeira vez, porque o mais importante é o botão atualizar que tem ali em cima, que quando a gente clica em atualizar, a gente está lendo a última pasta que foi extraída do ACC. A gente não está lendo o que está online lá ao vivo. Tá? E quando você clica em obter dados, ali em cima no vermelhinho, você vai para o mais e você busca pela Autodesk, você vai encontrar uma conexão nativa que o próprio Power BI já oferece, que conecta com as bases do seu projeto e do seu ambiente lá no ACC. Só que você tem que ser o administrador do ambiente para você conseguir acessar toda a sua base de dados. E aí, a partir do momento que você faz essa conexão, coloca a sua credencial, você tem acesso a todas as tabelas daquela pasta zipada. Aqui eu coloquei em azul as que são relacionadas a issue, para vocês terem uma ideia da quantidade de tabela que existem. Tem muitos mais, esse print mostra poucos. E aí, a partir do momento que você escolhe quais as tabelas que você quer trabalhar, a gente encontra um maior desafio, que é o que tem nessas tabelas? Quais são essas tabelas? O que elas nos oferecem de informação? Então, a gente tem que entender o que elas são, o que tem nas suas colunas, quais são os IDs que existem entre elas, que são as informações unitárias, né, que permitem que a gente conecte elas. E essa é uma imagem de uma das tabelas. Pode passar. E aqui são todas as tabelas, são caixinhas que a gente precisa conectar. Por isso a importância de reconhecer esses IDs, essas informações que existem em todas elas de forma unitária para elas conversarem. E aí a gente se deparou com um grande desafio que a gente percebeu que a gente precisou revisar os nossos processos internos e ajustar eles, porque às vezes as tabelas vinham vazias, faltavam parâmetros. Então a gente tinha que corrigir a forma como a gente estava trabalhando para finalmente ter as tabelas preenchidas corretamente e conseguir enxergar os nossos dashboards, criar os nossos dashboards. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como a gente gerou e como funcionam essas informações para a gente da Derns. Então, aqui no canto esquerdo, vocês conseguem ver o total que a gente recebeu de comentários, que são as issues, o número de issues abertas, respondidas e fechadas. No gráfico do lado, vocês conseguem enxergar também a porcentagem de issues por status, no caso, open, respondida e fechada. No próximo, vocês conseguem ver dividido por empresa. Então, tem empresa X, Y, Z. E também, um ponto importante, tem a sem atribuição. Como eu falei para vocês, que às vezes não está atribuído corretamente. Antigamente, essa issue podia cair num limbo e a gente não atender esse comentário do cliente. Então, com o dashboard, a gente consegue identificar isso e rapidamente ir lá no ACC e atribuir para o time correto. Então, aqui dentro desse gráfico, vocês conseguem ver quantas issues tem para cada empresa. No próximo gráfico, a gente dividiu entre as fases do projeto e coordenação BIM. Então, você consegue identificar quantas issues e como foi o desenvolvimento do projeto, né? O decorrer do projeto, você recebeu mais issues no 50%, no 90%, no 100%?
Nesse gráfico abaixo de linhas, você consegue identificar também, de acordo com a cor de cada linha, por status. Então, você consegue ver que a linha laranja foi as issues abertas. Então, no início do projeto, você consegue ver que tem um pico de issues que foram abertas, e em um dado momento, ela começa a cair e começam a subir as respondidas e fechadas. Mais abaixo, tem uma voltada diretamente para a empresa Z. E a gente tem o acompanhamento de quais são abertas que estão atribuídas para a empresa Z, quais são respondidas, e dividido por time também. Então, pelas cores, você consegue entender quais estão respondidas e abertas. E o último gráfico, no canto direito, seriam as issues que estão atrasadas, em tempo, né, no tempo ainda, e as que estão sem data de vencimento. Nesse outro, naquele outro que eu mostrei para vocês, é um amplo, que você consegue ver todas as disciplinas, como eu falei para vocês. E nos próximos, a gente tem dividido por disciplina. Então, a disciplina consegue entrar e identificar as pendências dela. Então, aqui funciona da mesma forma. A única coisa diferente é essa tabela embaixo, que eles conseguem identificar o número, né, o ID, o título e a descrição da issue. Os resultados e impactos, né? A visualização ficou bem mais clara e intuitiva, como vocês puderam ver. A melhoria na comunicação, então, os times conseguem identificar os erros um do outro e se comunicar entre eles, e o engajamento da equipe, porque às vezes uma equipe vê que a outra recebeu menos comentários e tudo mais, e consegue atingir o objetivo mais rápido, né? Então, a integração direta, como a Mari falou, com a base de dados. Então, a confiabilidade da informação. A gente sabe que o erro humano, né, pode acontecer mais, e aqui é quase nula a hipótese da gente perder algum tipo de informação. E a melhoria contínua com as atualizações do ACC. Então, a gente continua atualizando os nossos dashboards de acordo com as atualizações. Recentemente, a Autodesk fez uma atualização onde liberou muito mais dados para que a gente possa utilizar. E a atualização automática. A gente, como vocês puderam ver, a gente tem uma economia do time de BIM, onde eles podem utilizar essas horas em desenvolvimentos de inovação na empresa. As informações são em tempo real, como a Mari explicou para vocês. A tomada de decisão dos times é muito mais ágil, então, se eles veem que tem uma issue que está próxima a vencer e precisa tomar uma ação com relação àquele comentário. E a redução do tempo com relação às issues. E agora eu apresento para vocês quais foram as lições aprendidas durante todo esse processo e quais são os próximos passos do que a gente vem fazendo. Começando ali em cima da extração de dados, eu acho que a gente começou tentando entender como que tirava os dados lá do ACC, porque a gente já trabalhava na empresa há muito tempo, nos ambientes, e a gente nunca tinha conseguido tirar dali. E isso pode ser na forma de API, forma da conexão de dados direto, como é o caso que eu mostrei do Power BI, mas às vezes, se você não tem acesso a isso, pode ser tabelas do Excel. O que importa é você conseguir tirar a sua informação do ambiente, do modelo, do que quer que seja. Aí, a partir do momento que você entendeu como é que você tira os seus dados, do que você quer trabalhar, você tem que analisar esses dados para identificar como que eles estão estruturados, quais são os padrões que eles seguem, quais são as lacunas, o que está faltando, o que significa toda aquela tabela, porque são essas tabelas que geram os resultados. Por exemplo, eu posso pedir para fazer a contagem de linhas que tem o status aberto. É assim que a gente chega naquele número de abertos. Então, a gente tem que trabalhar todos esses dados, e para fazer isso, a gente tem que entender o que a gente está olhando. Depois, a gente precisa revisar os nossos processos, porque foi analisando os nossos dados que a gente percebeu qual que era o nível de maturidade da nossa empresa, no que diz respeito ao BIM, ao ACC, dos nossos processos, ou seja, o que estava faltando para que aquelas tabelas todas que o ACC nos fornece venham preenchidas de forma que a gente possa usar. E como que a gente padroniza as nomenclaturas, os parâmetros, para ajudar nas fórmulas que são usadas para criar os dashboards. E, por último, é o desenvolvimento dos dashes, que é pensar, tá bom, eu tenho essa tabela, quais são as fórmulas que eu quero colocar aqui para trazer os resultados, como eu dei o exemplo de fazer a contagem das linhas, mas tem muitas outras que são usadas para criar aquele dashboard que a gente mostrou para vocês. E, por último, o que a gente tem hoje na Dernis, né? Então, além do dashboard de issues, que é pensado bastante para uma fase de design, a gente tem também, para o controle das obras, dashboards de RFI, RFS e submittals, que são usados, já estão online há bastante tempo lá na empresa, e a gente está em desenvolvimento de Clash e o de documentos, da gestão de documentos.
Esses 2 últimos, o de Clash está quase pronto e o de documentos a gente está começando agora. E todos esses dashes, a gente falando assim, né, parece que é muito fácil, que foi muito rápido, mas a gente segue nesses nossos encontros semanais para conseguir elaborar eles melhor, entender as dores dos times que usam e chegar nos resultados que fazem sentido e que são confiáveis, porque não importa só você acessar os dados e entregar qualquer dashboard, você tem que ter certeza que as informações que estão ali apresentadas são as informações reais, então tem um processo de conferência enorme para ver se o que está lá é verdade. E é É isso, isso, pessoal. pessoal. Obrigada. Obrigada.